Olá, terapeutas infantis, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, e hoje a gente vai conversar sobre aquela primeira sessão com a família nova que vai chegar no teu consultório. Sabe aquela primeira sessão que dá até um friozinho na barriga quando a gente tá começando? Você fica, ai meu Deus, se eles perguntarem uma coisa que eu não sei, e se? Muitas perguntas que eu vou ajudar vocês hoje nesse vídeo. Vamos lá? Então, um resumo rápido do que a gente vai ver no nosso vídeo hoje é: a gente vai entender como funciona, como acontece essa primeira sessão com a família, 5 dicas importantíssimas para você ter em mente na hora de atender essa família, e de fato os materiais que você vai usar para essa primeira sessão. Então, se você é terapeuta infantil, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que o que eu posso dividir aqui com vocês vai ajudar na sua profissão. Então vamos lá! Como que eu faço a minha primeira sessão com as famílias novas que aparecem no meu consultório? A questão de trazer essa família para o seu consultório a gente deixa para um próximo vídeo, beleza? Porque vai envolver marketing, vai envolver estratégia de como vender seu peixe por aí. Hoje a gente já passa para a parte prática, aquele momento em que o pai falou: ok, nós vamos na sessão dia tal, você já agendou a sessão. Então é o primeiro momento que você vai conhecer aquela família. E aí eu sei que já vem uma dúvida para vocês. Tia Paulinha, você cobra essa primeira sessão? Vou ser bem sincera para vocês que no começo, quando eu estava começando a atender, eu não cobrava, porque eu achava que era um jeito de trazer aquela família para elas conhecerem quem eu era, conhecerem o consultório, conhecerem a localização e verem se fazia sentido estar ali comigo. Atualmente eu cobro, e faz alguns anos já que eu cobro. Então assim, esse momento é uma escolha sua. É claro, eu vou recomendar que você sempre cobre porque é o teu trabalho. É 1 hora da tua vida ou 45 minutos que você está sentada ouvindo a história daquela família. Isso é trabalho, tá? Então, recomendo que você cobre como uma sessão normal e às vezes até antecipado. Hoje em dia eu só faço o primeiro agendamento antecipado, se é um paciente que tá vindo me conhecer. Porque eu já levei muito bolo e de pais que falavam: ah, então a gente vai. E aí no dia tava eu lá, esperando, e os pais nunca vieram, e aí eu também não recebi aquela hora que eu tava esperando. Então a gente vai aprendendo com o tempo a ter algumas estratégias para se proteger disso. Só que eu sei que no começo dá medo, mas a minha recomendação é: cobre sim a primeira sessão e, se possível, fale que você cobra antecipado. Se der muito medo de cobrar antecipado, tudo bem, você cobra logo no final da consulta. Se ainda assim der muito medo, você cobra depois da consulta e já manda o Pix para a família, tá? Mas recomendo que cobre, porque é o teu trabalho. Não seria justo com você ficar 1 hora ouvindo a história daquela criança, daquela família e não receber por isso. O trabalho do terapeuta infantil, ele é um trabalho por hora trabalhada. Sempre foi assim e acredito que sempre será assim. Eu trabalho com sessões de 45 minutos, então todo e qualquer atendimento meu hoje são atendimentos de 45 minutos. Seja online, seja presencial. 45 minutos é minha hora de trabalho. Só que na primeira sessão dos pais, eu deixo 1h30 livre para esse atendimento. E para você entender o porquê, você vai ter que me acompanhar até o final desse vídeo. Vamos lá! Então a gente vai focar em 5 dicas principais para esse atendimento com a família. Número 1, escuta ativa e acolhimento. Antes de qualquer coisa mesmo, o que esses pais precisam é ser ouvidos. Então eles chegam no teu consultório com muitas angústias, muitas dúvidas, não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo. Eles têm muita demanda. Não queira resolver todas as perguntas desses pais no primeiro momento. Primeiro escute, eles vão fazer uma pergunta em cima da outra: não, mas faz isso, faz aquilo. Escuta tudo aquilo. Fala que você quer entender um pouco do caso. Veja bem, não é uma anamnese ainda. Você só está coletando algumas informações para entender o caso, até para ver se aquele caso encaixa com o que você trabalha. Por exemplo, hoje eu não trabalho com abuso sexual e alienação parental. Então, se nessa primeira sessão os pais me falam que é uma situação de possível abuso sexual ou de alienação parental, eu já vou falar: então eu vou ter que encaminhar o caso, porque eu não atendo essa demanda. Isso te ajuda bastante quando você está num nicho específico de trabalho, tá? Porque às vezes você não deve, na verdade, pegar um caso que você não tem know-how do que fazer. Ou você pega o caso e já aciona a tua supervisora para te ajudar no caso. Também dá. Então, nesse primeiro momento, você vai ter que ter bastante escuta ativa, respirar fundo e ouvir esses pais. E eu sei, eles podem falar bastante, eles podem estar muito ansiosos, eles podem querer que você resolva
o problema do filho deles em 5 sessões de 45 minutos. E aí vai chegar o momento de você explicar como funciona o seu processo, mas não é já. Não é nesse primeiro momento que você vai explicar sobre o seu trabalho. Nesse momento, escute, pergunte sobre a família, pergunte sobre os irmãos, pergunte sobre a relação da casa, sobre a criança, investigue um pouquinho, porém ainda é uma investigação superficial para você entender a demanda dos pais. Falando em demanda dos pais, já vamos para o nosso número 2, que é de fato essa demanda que vem dos pais. Eles vão trazer várias coisas, mas lembrem, os pais enxergam a superfície de um iceberg. Então eu até vou deixar um desenho aqui do lado. Eles enxergam essa parte de cima, mas você como terapeuta vai ter que investigar tudo isso que pode estar aqui embaixo. E nesse momento vem um ponto muito importante que demorou um tempo para eu aprender quando eu estava começando. As demandas dos pais não necessariamente vão ser a demanda do filho. Ah, tia Paulinha, então o filho vai vir no consultório e vai falar o porquê ele está indo na psicóloga? Não vai. Mas é você que vai ter que fazer essa investigação. Se o pai reclama de um comportamento inadequado, você pode pensar quantas outras coisas podem estar acontecendo com essa criança para esse comportamento estar aparecendo. Você não vai trabalhar direto no comportamento inadequado. Você, como uma boa psicóloga e profissional, vai ter que fazer um grande estudo do caso para entender por que aquele comportamento está aparecendo. Nada aparece sem razão. Crianças não são comportamentos. Crianças são crianças que têm alguma sensação, alguma questão, alguma falta de comunicação, falta de atenção. A gente vai estudar o caso para aí sim entender por que aquele comportamento está acontecendo e atuar na razão dele e não direto nele. São coisas diferentes. Da mesma forma, se você é outra terapeuta, então terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta, psicopedagoga, você também vai receber uma demanda dessa família e investigar a fundo para conseguir trazer uma orientação para esses pais do seu trabalho no consultório. Mas nessa primeira sessão, lembrem, vocês só estão ouvindo, anotando informações. Nesse primeiro momento, você não vai falar para esse pai assim: ah, mas então o comportamento dele não é isso aí, vai é outra coisa. Não bata de frente no primeiro momento, não queira mudar aquela família inteira no primeiro momento. Eu sei que às vezes os pais vêm com alguma forma de lidar com o comportamento que você pensa assim: meu Deus. E você quer assim: meu Deus, pai, para de fazer isso que não é o ideal. Mas ainda não é a hora de você agir no caso. Nesse primeiro momento, você só precisa ouvir, entender a demanda, anotar tudo isso e tentar fazer essa família ficar com você. Porque às vezes os pais vão em mais profissionais até escolher o que eles querem. E nesse momento, você como terapeuta que está começando na tua profissão ou já tem alguns pacientes e precisa e quer mais pacientes, quer que esses pais mantenham o atendimento com você, desde que seja uma demanda que você quer atender e você tem know-how para atender. E aí, nesse momento que os pais trazem bastante demanda, você pode sim abrir espaço para eles tirarem dúvidas e responder as dúvidas deles. Então, se eles te perguntam: ah, mas por que ele é autista? Ah, mas por que ele faz isso? Ah, mas por que ele bate na irmã? Por que ele faz xixi na cama? Por que ele fala que não me ama? Então, assim, claro, você não vai ter todas as respostas da melhor forma, mas você pode explicar para o pai uma coisa ou outra sobre aquilo, que você já tem know-how para saber. Então você vai explicar para o pai: olha, o autismo é isso, isso e isso, ou os comportamentos das crianças geralmente têm uma função específica para cada coisa, e vá tirando as dúvidas. Caso eles tragam uma pergunta que você não tem noção de como responder, você fala, ou alguma síndrome, ou algum ponto muito específico, fala assim: olha, então eu vou pesquisar mais sobre isso e na próxima sessão eu trago uma resposta para vocês. Não tem problema você não saber, tá bom? Seja clara em relação a isso, porque é melhor você ser clara e honesta com essa família de que você vai pesquisar, porque você é uma profissional muito proativa e vai atrás da informação, do que mentir que você sabe sobre aquilo e você não sabe. Então isso é bem importante, porque eu sei que dá medo dos pais perguntarem coisas que você não sabe. Seja honesta em falar: não, essa síndrome eu vou dar uma pesquisadinha então. Ou, essa situação eu vou precisar estudar mais o caso, eu não consigo te passar uma orientação de primeira vista. Já aconteceu comigo, até recentemente aconteceu no consultório, uma mãe que chegou para um primeiro momento de atendimento, de conversa comigo. Era só uma sessão de orientação. Eu não tinha agenda, mas ela falou: mas eu preciso muito de uma dica, o que fazer, algo para que caminho ir. Aí eu falei: não, então vem que eu te ajudo. E ela trouxe uma demanda muito específica da filha, que para eu poder agir naquilo que ela estava me trazendo, exigiria de mim
muita pesquisa do caso, então não seria em uma sessão que eu poderia ajudar ela. O que eu fiz? Fui sincera com essa mãe e falei, olha, geralmente os pais aparecem aqui precisando de dicas de comportamento ou estratégias para desenvolver o seu filho em algumas áreas. Você me trouxe um caso que é muito específico. E para eu ser uma boa profissional para você, eu teria que estudar esse caso e isso levaria um tempo. Não vai ser em uma sessão que eu vou te ajudar. Mas eu vou te orientar profissionais que eu tenho certeza que vão poder te ajudar no caso. E aí eu encaminhei ela para psicólogas que eu confio, tanto a mãe, porque eu vi que ela precisaria de terapia, quanto a filha. E isso também corta um caminho para essa mãe, porque imagine comigo, ela indo numa psicóloga que não sabe atender aquele caso. Ou ela não gosta do atendimento. Então ela cortou o caminho desse processo e foi direto numa terapeuta que eu confio. Como ela confia em mim, ela confia nas indicações que eu dei para ela. Isso facilitou o processo dela de chegar numa psicóloga muito boa e numa terapeuta infantil para a filha dela muito boa também, tá? Então, e eu fui muito clara em falar para ela, nossa, esse é um caso que exige bastante estudo do caso. Eu não consigo em 45 minutos te dar uma solução. Diferente de quando é uma mãe que fala, ele tá atrasado nisso, nisso e nisso. O que eu posso fazer? O que eu posso começar já? E aí eu tenho listas de brincadeiras que eu posso passar para essa mãe começar já. Vamos agora para nossa estratégia e dica importante número 3, que é a questão da clareza da conversa. Parece óbvio, mas às vezes essa clareza te salva de muito perrengue. Situação vivida em caso real aqui, né? Então é por isso que eu mando essa dica para vocês, porque eu já vivi situações específicas por não ter sido claro o suficiente com alguma família. E sim, isso envolve a questão do contrato profissional que a gente vai falar na segunda parte do nosso vídeo, quando a gente vai para nossa segunda sessão com os pais, que ainda é a primeira, mas daqui a pouco você vai entender mais sobre isso. Já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo, que isso é bem importante para mim e para o canal da Paulinha Psico Infantil continuar levando bastante conteúdo para as nossas meninas terapeutas Brasil afora. Nesse momento de clareza, é importante que você consiga e saiba apresentar para esses pais sobre o seu trabalho. Então, nesse momento, eles já chegaram com angústia, já te passaram sobre a dor deles, sobre a dificuldade deles com essa criança, já falaram da demanda, você já acolheu, você já ouviu, você já explicou que você entende a dor, que você sabe que é difícil. E tem um ponto que eu queria trazer sobre isso, que é a questão do chorar. Às vezes a gente se emociona sim, às vezes a dor da família é tão latente que aquilo passa pra você e você também sente aquela dor. Eu, psicóloga, Paula, sou uma pessoa muito sensível. Então, eu já perdi as contas de quantas vezes eu me emocionei com algum caso. Seja porque era uma dor muito difícil para aquela mãe, seja porque era uma evolução muito linda de algum paciente e eu me emocionei junto com a família quando eu fui contar para eles como foi o nosso progresso. Não tem problema. Desde que você não se descontrole, né, você consiga manter uma autorregulação bacana, não tem problema o seu olhinho ficar marejado, não tem problema você escorrer uma lágrima junto. Eu já tive supervisionadas e supervisionados que me perguntaram, e se eu chorar? Gente, tá tudo bem. Eu nunca perdi um paciente porque eu chorei na frente da família. Nunca. E eu falo ainda pra família, olha, às vezes eu peço desculpa, às vezes eu falo, desculpa que eu sou bastante sensível, eu sou meio manteiga derretida mesmo, eu me emociono fácil. Eu lembro de uma sessão que tava eu, a mãe e a filha na sala e a gente tava falando sobre a perda que a filha teve de uma pessoa que faleceu da família. E nisso vinculou com a mãe numa questão que ela também tinha perdido alguém. E quando ela foi falar, ela começou a chorar. E a menina também se emocionou. Gente, foi impossível eu não chorar junto. Então eu também me emocionei junto e eu falei, eu me emociono junto porque eu entendo a dor de vocês, né? De perder alguém e tudo. Então, acontece. Somos seres humanos, não somos robôs. E é por isso que a terapia tem um processo muito lindo. Porque a gente é humano e tem esse vínculo e essa construção bonita de terapia. Então saibam que não tem problema chorar numa sessão. Não é isso que vai te fazer perder um paciente. Ou, de alguma forma, ser considerada uma profissional ruim ou antiética. Nada disso. Voltamos então no ponto sobre a clareza. Então nesse momento você vai precisar explicar o seu método de trabalho. Então como funciona o atendimento? De quanto tempo é? Qual é o valor? Qual é o processo? Que testes que você aplica? Como que funciona isso? É pacote, não é? São 10 sessões, são 20, não tem pacote, a criança fica com você até você resolver dar alta. Tudo isso você tem que saber explicar. Dentro do meu curso do Psicoplano Infantil, a gente tem uma metodologia que a gente ensina as alunas como usar e como mostrar para os pais. Se você nunca ouviu falar sobre o Psicoplano Infantil, eu vou deixar o link aqui embaixo da lista de espera. Clica lá para você entender um pouquinho melhor o que é o Psicoplano Infantil. E nesse momento com os pais, eu recomendo que você explique que terapia não é cura. Terapia não é só focar no produto final.
Terapia é o processo que a criança vai passar e a família também. Muitos pais alimentam uma esperança de cura. Independente do que eles te trouxeram, eles querem cura do trauma, cura do autismo, cura do TDAH, cura do TOD, cura de algum transtorno neurológico dessa criança. De alguma forma, muitos pais que vêm buscar o terapeuta, eles querem alguma cura. E cabe a você, terapeuta, explicar que não existe cura para situações emocionais ou transtornos do desenvolvimento. Existe trabalhar com qualidade de vida, existe ajudar a criança em seus déficits, existe auxiliar a criança nesse trauma, né? Aproximar ela disso, conseguir entender o que aconteceu. Então, explicar isso para os pais é muito importante para o teu trabalho. Então, mantenha uma clareza. É muito mais legal você ser honesta com essa família e explicar bastante sobre isso do que tentar enganar ou vender algo que você não é ou não faz. Vamos falar então da dica número 4, que é passar um pouquinho do tempo de sessão. Sabe por quê? Sabe aquela sensação que você tem quando você vai num médico que te atende em 15 minutos e meio, que você vai, chega, anota, faz anota lá uma anamnese enquanto tá esperando, entra na sala, ele te pergunta 5 coisas e você vai embora com uma receita médica? Essa é a sensação que você não quer que essa família tenha com você. Então, quando você tem 45 minutos de sessão e você passa 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos com aquela família, quando eles saem do teu consultório, o que você acha que eles sentem? Nossa, você viu que a tia Paulinha ficou 1 hora com a gente na sessão? Uau, né? Nossa! Essa sensação passa para a família que você está realmente disposta e atenta a estar com eles no processo. É simples? Aconteceu sem querer na minha vida? Sim, mas eu recebi muito feedback dos pais falando: nossa, Paulinha, mas você dá tanta atenção, mas é tão legal o cuidado que você tem com a família. E então eu descobri isso ao passar da vida. Foi realmente experiência vivida e feedback dos pais em saber a importância dessa primeira sessão, eu não marcar nada depois. Eu ter realmente aquele tempinho disponível para dar essa atenção extra para os pais e eles saírem do consultório com essa sensação de: nossa, a Paulinha passou do tempo, nossa, ela atendeu a gente muito bem. Isso faz essa família ficar com você. Agora a gente vem para a dica número 5 e o motivo do porquê eu falei para você deixar 1h30 livre nessa sessão. Quando a família vem para essa primeira sessão, nem sempre eles querem começar o trabalho com você já. Talvez eles vão em mais 2 ou 3 psicólogas para conversar com elas e escolher a que eles considerarem a melhor. Mas, com essa estratégia, você meio que tenta que eles fiquem com você. Então a ideia é, quando a sessão estiver se aproximando do fim, você fala: nossa, a gente já está se aproximando do fim, mas eu tenho um horário disponível, vocês querem começar hoje? Aí a gente já faz a nossa anamnese. Eu queria ter uma porcentagem para falar para vocês assim: 98% das famílias falam que sim, mas no meu consultório e na minha vivência, todas as vezes que eu fiz isso, foi sim, vamos começar. Por quê, gente? Porque a família já está ali, ela já gostou de você. Se você fez um bom trabalho de escutativa, acolhimento e você tem bastante conhecimento teórico de causa, né, da situação que eles trouxeram, eles vão perceber isso e aí você já propõe que eles comecem e aí vocês começam. Então a primeira sessão é como se fosse um grande acolhimento da família para você puxar eles para falar: vamos começar hoje? E aí você tem mais 45 minutos para realmente pegar a anamnese, a entrevista inicial, o contrato e iniciar o trabalho com essa família. Entenderam? Agora a gente vai para a parte 2 do vídeo, que eu gosto de separar em 2 pedaços. A parte 1, que a gente falou sobre esse primeiro atendimento de conhecer essa família, e agora a gente vai para o trabalho real, que é começar com a anamnese e entrevista inicial. Então vamos lá, que materiais você vai precisar para começar esse trabalho? Uma entrevista inicial, eu já vou explicar o que é. Uma anamnese bem completa e um contrato de trabalho. Isso aqui é o que vai fazer com que a tua sessão, que era de acolhimento e escuta, vire um trabalho nesse momento, porque agora você realmente vai anotar todas as informações e começar a estudar esse caso. Todo terapeuta que começa um novo caso precisa fazer um estudo desse caso. Não dá para você pegar e pensar: é mais um caso de autismo, eu vou fazer tudo igual. É mais um caso de TDAH, eu vou usar tudo igual. Cada criança é única. Cada família tem a sua forma de educar e interagir com essa criança. Não faça planejamento pronto para todo mundo. Individualize o seu trabalho, que você vai ter pais engajadíssimos e que adoram trabalhar com você. Se você faz tudo repetido, tudo igual, a chance de você virar uma grande linha Ford de trabalho é enorme. E não é isso que eu recomendo para vocês. Como um prêmio para você que está vendo esse vídeo, eu vou deixar 2 links de anamnese prontas para você baixar e usar, caso você não tenha a sua ainda, aqui embaixo. Eu encontrei na internet mesmo, então elas não são da minha autoria,
mas eu tô divulgando o link das pessoas que são responsáveis por essas 2 anamneses que eu procurei, tá bom? Que se você quer pegar essa anamnese, clica aqui embaixo e baixa os PDFs, dá uma olhadinha em qual você prefere e use no seu consultório. O que é uma entrevista inicial? Entrevista inicial é aquela folhinha que você preenche quando você está esperando atendimento clínico em grandes clínicas. Não sei se vocês já foram atendidas em algum médico de grande clínica. Geralmente é a secretária na sala de espera que te dá uma folha para você preencher numa pranchetinha. Pelo menos até hoje foi assim. Aí você põe teus dados, nome completo, endereço, rua, telefone, tem alguma doença, sim, não. Sabe essas informações base? Para ter o cadastro do teu paciente, isso é a entrevista inicial, então ela não é a anamnese. Pode estar junto? Pode, mas eu gosto de separar. Porque a entrevista inicial, para mim, ela é uma coisa mais prática. Qual é o seu nome, qual é o seu endereço, telefone, onde você mora, nanã, nota fiscal, qual recibo, nanã, quem mora nessa casa, qual é a principal demanda. Isso é uma entrevista inicial para mim. Informações práticas da família que eu preciso ter. Passou a entrevista inicial, eu vou para a anamnese. E aí a anamnese eu começo a enxergar como o começo do nosso estudo do caso. É diferente da entrevista inicial, que para mim são só informações. Entrevista inicial são informações da família. Passou. E aí a gente vai para a anamnese, que é realmente entender todo o histórico daquela família, todo o caso e os processos da família. A minha anamnese, gente, ela tem assim, se eu não me engano, são 127 perguntas, por aí. É enorme, tia Paulinha, é enorme. Mas eu entendi ao longo de vários anos de clínica que a anamnese bem feita, ela te ajuda muito a entender aquele caso. Então não é só um diagnóstico que vai te fazer entender o caso, é todo o histórico com aquela família. Eu pesquiso até a relação dos pais, como é a relação desse pai e dessa mãe, se eles realmente são um casal ou se eles são só pai e mãe, ou se eles brigam muito, ou se eles estão em processo de separação. Tudo isso importa porque reflete na minha criança. Então eu preciso entender a dinâmica familiar, quem que fica em casa, é o avô? É a avó? A criança passa todas as manhãs com os avós? Isso também tem uma relação importante nesse comportamento, porque, sinceramente, os avós têm aquela fama de mimar netos. E é uma realidade, muitos avós mimam os netos e deixam eles fazerem o que eles quiserem, como eles quiserem. Todos esses detalhes da conversa importam para você entender teu paciente. Na anamnese, você vai precisar ter informações sobre a gestação, como é que foi esse processo para a mãe, para o pai, para os familiares perto, se eles têm rede de apoio na cidade que eles moram, ou seja, se eles conseguem deixar o filho um pouquinho com a avó, com o avô, com a tia, com o tio, com alguém para poder sair resolver coisas ou poder sair como casal. Todo esse processo me importa como terapeuta. Outra coisa que eu gosto muito de dar dica para ter na anamnese, porque eu uso, mas eu nunca encontrei isso em anamneses que eu já li, né? Isso foi uma coisa que eu criei. Sabe o processo de educação de uma criança? A forma que esses pais educam esse filho, se é mais autoritário, se é mais negligente, se é mais permissivo, se é equilibrado, essas informações também te importam. Por quê? A forma que a gente foi educado, na grande maioria das vezes, vai ser a forma que iremos educar. Porque a gente tem na nossa memória que educação é, por exemplo, tá? Autoridade. Educação é respeito e obediência. Se eu fui educada assim, há grandes chances de eu tentar passar isso pro meu filho. A não ser que nesse processo de maternar, eu falei, eu não quero repetir o que meus pais fizeram, eu quero fazer diferente. E aí eu troco e eu tento sempre melhorar. Tem sempre uma tendência de voltar ao original. Então, por mais que eu queira educar na disciplina positiva, porque é algo que eu acredito, talvez na hora da raiva o que vem é o não faz porque eu mandei, que é o que está marcado em mim por causa da minha história de vida, tá? É um exemplo. Então, se isso acontece com os pais da sua família, acolham eles em dizer que tá tudo bem se eles erraram uma vez ou outra, porque é um processo de mudança e toda mudança vai ter seus altos e baixos. Não dá para eles cobrarem só acertos deles mesmos. Gente, essa frase é tão linda e tão impactante para as famílias, de dizer que tá tudo bem errar. Parece tão óbvio, mas é tão bonitinho o rostinho deles quando eu falo assim, ei, tá tudo bem que você errou nesse dia. Pede desculpa pro teu filho que você gritou, pede desculpa que você bateu e fala que você também tá aprendendo a ser uma mãe ou um pai melhor. É a coisa mais fofinha esses pais que fazem tipo, né? Não, eu vou melhorar. E eu sei que eles estão tentando, mas às vezes é difícil e tá tudo bem. Então essa é uma das coisas que eu tenho na minha anamnese, que eu acho muito legal, porque aí, quando eu for orientar essa família, eu sei por qual caminho ir. Se eu tenho pais que acham que educação é respeito e autoridade, eu sei que eu não vou conseguir tão rápido explicar para eles a visão que eu tenho da disciplina positiva. Mas aos poucos eu vou tentar, porque é a forma que eu, como psicóloga, acredito será mais saudável para crianças emocionalmente saudáveis.
Então, esse processo também é importante de você entender qual é a conversa que você vai ter com essa família. Ou não, é uma família que realmente assim, ó, deixa o filho solto, ele faz tudo, ele entra na internet sem restrição nenhuma, ele fala palavrão, ele xinga todo mundo, porque ele quer ser, os pais acham que ele tem que ser livre do jeito que ele é. Pois então, também vou ter que ensinar esses pais sobre isso. Na psicologia infantil, o nosso trabalho está muito ligado com os pais. É muito difícil você trabalhar somente com a criança, tá? Então essa é uma dica importantíssima para você que está nessa área. Depois que você terminou a anamnese, às vezes ela é bem longa, tá, gente? Então eu vou dar duas opções para vocês. Já aconteceu de eu começar a anamnese e realmente ver que 45 minutos foram pouco tempo e falar, vamos marcar mais uma sessão para terminar a anamnese, porque ela é muito importante para mim. E às vezes pode ser até online a segunda sessão. Ou se não, eu mando o link pro pai terminar. Se eu percebo que eu preciso daquela mãe ou daquele pai falando sobre o filho, eu marco mais uma sessão. Se eu percebo que eu já tenho as informações principais que eu preciso da anamnese, eu só mando o link para eles terminarem de preencher. Manda o link, tia Paulinha? Sim, porque eu uso tudo online. Mas se você imprimir o papel, você pode entregar para esses pais terminarem de preencher e eles te devolvem na próxima sessão. Vamos para o nosso item número 3, contrato de trabalho. Ah, mas psicólogo tem que ter contrato? Sim. Ah, mas terapeuta ocupacional tem que ter contrato? Sim. Ah, mas fisioterapeuta tem que ter contrato? Sim. Ah, psicopedagoga? Também. O contrato de trabalho do autônomo te protege. Te protege de situações que você não quer viver e que eu já vivi para contar para vocês. Então, se eu bato o pé e falo para vocês que fazer contrato é importante, é porque eu já vivi muitas situações que poderiam ter sido resolvidas com um contrato bem feito. Então, no seu contrato tem que ter situações sobre faltas, sobre pagamento, sobre atraso de pagamento, sobre férias, sobre horários, valores. Tudo isso tem que estar no teu contrato. Ah, mas eu não tenho um contrato, tia Paulinha, o que eu faço? Coloca no Google, contrato serviço psicólogo autônomo, contrato serviço terapeuta ocupacional autônomo. Vão ter ideias lá, você senta, abre o doc e faz algo parecido. Foi assim que eu fiz o meu primeiro contrato, gente. Eu não contratei um advogado para fazer o contrato. Ele é mais uma forma de eu ter um acordo com os pais que a gente assinou juntos. Então eles sabem que o valor é tanto e que se atrasar, tem problema sim para mim, ou que é uma mensalidade de tanto e que se passar do dia tal tem um acréscimo de tanto, ou nas férias, como funcionam as férias, pago, não pago, tem que pagar tanto, tudo isso aí, gente, vai depender de como você quer fazer a sua sessão acontecer. Teremos mais vídeos falando sobre ideias de como, o que você pode escolher, né, dentro desse contrato, mas nesse primeiro momento a minha indicação é que você tenha um contrato, tá, um contrato de trabalho. Pega no Google algo parecido com o que você acredita, edita ele e use esse contrato de trabalho. Duas vias, uma para você, uma para os pais. Pode fazer online e usar sistemas tipo Contractor de contrato online? Pode, mas eu acredito que a grande maioria de vocês ainda vai imprimir, assinar, porque na psicologia é muito comum a gente usar papel. Esse ano só, em 2021, 2022, mas foi em 2021 que eu migrei mesmo para online, tudo online, contrato online, anamnese online, foi tudo uma migração depois de alguns anos trabalhando na área. Então eu entendo que talvez no começo você ainda queira usar papel e tá tudo bem, né? Guarde bem isso porque você tem que guardar todos esses documentos do seu paciente por até 5 anos depois que ele saiu do seu consultório. Por isso que eu migrei para online, porque eu não aguentava mais ver um monte de pasta antiga de pacientes que eu não via há mais de 4 anos e tinha que esperar mais um ano para poder jogar fora, né? Porque não é mais meu paciente. E aí no online, gente, a praticidade ela é assim incrível, tá? Então eu vou dar dicas para vocês também de como fazer tudo isso online. É só você se inscrever no canal e seguir os vídeos. E agora a gente está se aproximando do fim e eu quero deixar a última dica. Sério, eu vou deixar bem grandão na tela, assim. Alinhar expectativas. Eu preciso que vocês entendam o que é alinhar expectativas e a importância de alinhar expectativas. Quando um pai chega na terapia, ele idealiza qual vai ser a sua função de terapeuta na vida daquela criança. Então ele criou na cabeça dele o que aquele terapeuta faz. E ele conclui que você vai fazer aquilo que ele pensou na cabeça dele. Você não é a idealização que está na cabeça desse pai, você é você com o teu trabalho. E é muito importante que o pai fale o que ele espera de você e você explique o que você realmente pode fazer por aquela criança. Um exemplo prático. A criança está com atraso de fala. Não sei por que o pai foi no psicólogo antes de ir no fono. E aí ele fala pra mim, Paulinha, o que eu espero do seu trabalho é que meu filho fale. E aí eu vou falar pra ele, olha, eu trabalho comunicação, eu trabalho interação social, mas a fala não é meu trabalho.
A fala, quem vai fazer é uma fonoaudióloga, porque ela precisa entender o porquê que ele não tá falando. Nesse momento eu deixei claro, eu posso te ajudar sim por essa linha, mas eu não posso fazer teu filho falar, porque essa função não é do psicólogo. Entenderam a importância? Se eu não fizesse isso, gente, esse pai ia me cobrar: ei, meu filho não tá falando. Ô Paula, meu filho não tá falando. Faz 5 meses que ele tá na terapia, ele não tá falando. Não é minha função. Então, quando você faz isso, porque os pais vão te cobrar serviço. É muito comum os pais quererem saber evoluções e como é que tá, e meu filho isso e tal. Afinal, você tá prestando um serviço para essa família. Eles podem te cobrar, mas é bom que eles te cobrem o que você pode fazer. Se um pai chega para você e quer que você, como psicóloga, né? Ai, psicóloga, meu filho não tá escrevendo, eu preciso que você cuide da coordenação motora fina dele. E aí, esse é o trabalho que uma terapeuta ocupacional vai fazer muito bem. Então você explica: olha, eu posso ajudar no treino do seu filho, mas eu recomendo que você vá ver uma terapeuta ocupacional primeiro. Limitar o teu trabalho é importante para você conseguir organizar com essa família as ideias que eles têm e onde você realmente pode atuar. E como que eu faço isso? Gente, eu tenho uma pergunta na minha anamnese que é: o que você espera do serviço de psicologia? E se esse pai é muito secão assim e fala: ah, eu espero que ele se comunique melhor. Aí eu falo: e como que isso vai acontecer? Ou eu pergunto ainda: o que você vê a gente alcançando? Que expectativas que você tem desse serviço, né? Que a gente vai estar comemorando juntos daqui a um tempo. O que a gente vai estar conversando? Então eu coloco neles essa visão de futuro para que eles pensem e me digam o que vem na cabeça. E aí eu explico: olha, que legal, isso realmente é dentro do meu trabalho, a gente vai ser uma das metas, eu vou né, fazer avaliação e tal, e daí a gente faz as nossas metas, mas esse ponto aqui que você colocou não é muito minha área de atuação, então eu recomendo que você procure tal profissional. Então, nesse momento, você já faz essa separação do que você pode trabalhar e o que você indica a outra profissional para fazer. Não queiram levar o mundo daquela tua criança nas costas, gente. Vai ser muito pesado para você. Então, limite sim a tua função na equipe, limite sim o teu trabalho e as metas que você tem, porque senão vai ser dor de cabeça. Já estive nesse lugar. Já não fiz clareza de limite de expectativa com a família. E aí é muito complicado, porque daí a família cobra de você uma coisa que não é o teu trabalho. E aí você já disse tanto sims para essa família que você não sabe mais dizer não. Então cuidem muito com isso, porque é difícil, tá? Então eu entendo, a sobrecarga do terapeuta, ela mora em não saber alinhar boas expectativas com a família. Alinhe bem essas expectativas que o teu trabalho vai ficar muito mais leve. Beleza, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem comentários aqui embaixo para eu saber qual foi a parte do vídeo que foi mais legal para você, porque para mim é muito importante esse feedback, tá bom? Então eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!